boa noite. E agradecido pelo convite por esse Dhamma Shastra, por esse Dhamma Chakra muito rico. Adoro os kirtans, do Giridhara, muito lindos, e os Prabhat Sangitas também. Eu estava pensando, falando de transformação da sociedade, purificação dos indivíduos. Antes de eu falar alguma mensagem do Baba, assim, que me inspire, para inspirar a gente, eu vou compartilhar um pouquinho, assim, da minha história, como que surgiu esse desejo que me trouxe aqui hoje como acharya. Então, 4 anos atrás, antes de eu conhecer a Nanda Marga, eu nasci assim numa família muito simples, uma família que me educou com base na televisão, que me dava Coca-Cola e fazia os churrascos finais de semana. Então, eu vim desse tipo de família, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, num certo momento da minha adolescência, comecei a trabalhar e percebi essa rotina do trabalho quase que absurda, assim, Percebi que eu não era a única que estava numa situação de acordar 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus para atravessar a cidade, passar o dia inteiro dentro de uma sala fechada, que era um estoque de celular, e depois voltar para casa no final da tarde, pegar o ônibus cheio de pessoas também voltando na mesma situação para casa. E aí, naquela época, o salário mínimo era, que eu lembro, de R$600. Aí, só que desse salário, tinha os descontos de impostos. Então, o que sobrava, assim, não só para mim, mas acredito que para muitas pessoas brasileiras, era em torno de uns R$400, assim, que dava para pagar aluguel, que tinha que dar para pagar aluguel, comida, medicamento e tudo que a gente precisa. Isso, somando assim os anos, acho que eram uns 8 anos atrás ou 9 anos atrás, se eu não me falho nas contas. E aí, um certo dia, eu comecei a entrar numa crise e questionei, mas o que a gente está fazendo, O ser humano está fazendo, correndo todo dia para lá e para cá, para garantir essa sobrevivência. E eu senti assim uma exploração imensa da sociedade, por conta do sistema capitalista. E as pessoas sendo, parecia como... As pessoas pareciam que lenhas, que dedicavam sua vida para sustentar um sistema completamente... que está preocupado, em desenvolver prédios, tecnologias materiais, bens materiais, luxos. Eu vi isso, assim, comecei a despertar para isso depois de uma projeção astral. Aí eu entendi, assim, então quer dizer que tudo é consciência, Então, para onde a sociedade está caminhando, que não está sendo valorizada essa consciência, apenas está sendo valorizado um corpo físico, um bem-estar físico, e bem mal, na verdade, esse bem-estar nem está sendo acessível para a maioria da população. Eu via isso pelas minhas condições naquele tempo, pelas condições da minha mãe, que também trabalhava e pegava ônibus e cruzava a cidade, tinha que atravessar 30 quilômetros para ir e voltar, e o salário não dava nem para pagar as contas. Se ficasse doente, então, tinha que fazer empréstimo. Loucura. Esse é o nosso sistema capitalista, é algo que me despertou, assim, depois dessa projeção, eu tive um sentimento de injustiça, de sentir explorada, sentir que o ser humano está sendo explorado também. E eu fiquei muito assim, querendo abrir mão de tudo. Não tinha conhecimento do yoga, não tinha nem ouvido falar da Nanda Marga. A única referência que eu tinha era uma amiga que fazia yoga e ela era vegetariana. E aí, nessa percepção de que somos consciência após essa projeção astral, eu comecei a buscar o yoga, aprofundei no yoga, e aí entre um intervalo, assim, eu tive um mês que, desse trabalho que eu ia todo dia e voltava, era um estoque de celular da Vivo, e aí eu tive que fazer uma transferência para uma outra empresa, e aí eu fiquei um mês parada em casa. Nesse um mês, eu aprofundei na minha prática de asanas, que é o que eu tinha acesso, não tinha aprofundamento nenhum, mas eu comecei a fazer asanas, virei vegetariana,
O único livro que eu tinha em casa era uma Bíblia. Não tinha nenhum livro de filosofia, porque, né, minha mãe morava numa casa muito simples, que ela tinha se separado do meu pai. E aí eu comecei a aprofundar nisso, foi onde eu comecei a ter várias projeções astrais, mas sem domínio. Então, esse desejo espiritual, né, de progresso espiritual ficou muito forte. Só que depois percebi que para dar continuidade, né, nesse processo evolutivo, eu precisava estudar, aprofundar no conhecimento. Só que para mim aprofundar no conhecimento do yoga, eu precisava, né, ter uma renda melhor, uma condição de trabalho melhor, né, para ter acesso a esse conhecimento. Aí eu estudei artes na Federal. Quando 4 anos se passaram na Federal, no final do último semestre, eu ouvi a palestra do Dada Gyanananda na universidade falando sobre Tantra Yoga. Aí é como se eu estava assim com uma sede, né? Era tudo que eu estava procurando. E aí quando eu comecei a ouvir aquelas primeiras informações, né, de Shri Shri Anandamurti, eu falei, é perfeito. Principalmente porque ele falava assim, ser mestre de si mesmo, você então quer dizer que você não vai ser explorado por ninguém, né? Você vai ter uma consciência desperta. Então isso me cativou muito. Eu sempre repito essas 3 frases que me cativaram muito, né? E aí o segundo é que você pode se iluminar nessa vida. Então, como eu estava muito desanimada com o capitalismo, eu não queria mais retornar para o planeta Terra. Eu pensei, acho que uma vida é suficiente, né? Para ficar nesse sistema exploratório, é melhor eu vir só uma única vez, basta, né? Então, eu falei assim, então, se esse Tantra Yoga me garante essa iluminação, eu vou, né? É aqui mesmo que eu tenho que ficar, nessa vida, né? Quero me iluminar nessa vida. E aí, a terceira coisa que me cativou, assim, muito também é que as mulheres dentro da visão de Shri Shri Anandamurti, do Tantra Yoga, elas são consideradas nos mesmos direitos, né, do que os homens. Não deve ser inferiorizada. Então, essas 3 coisas me fizeram, assim, aprofundar nesse caminho, né, da purificação e aperfeiçoamento do meu ser, do meu autoconhecimento. E aí, nesse mergulho, foi quando eu comecei a ter os contatos com a Ananda Marga e fui conhecendo a filosofia do Prout, né, o sistema socioeconômico do Prout para a transformação social, o qual o Baba fala, né, que é muito necessário a garantia das necessidades básicas para as pessoas, para elas terem, né, uma mente, uma condição básica para a mente delas conseguir ficar livre para se preocupar com o progresso espiritual, né, ter acesso aos conhecimentos e em direção à espiritualidade. Então, para a gente chegar nisso, né, o Baba ele fala assim, para a transformação da sociedade precisamos colocar 3 coisas em práticas, observar 3 coisas, que ele fala. Primeiro, é esse haste, a garantia da necessidade básica para as pessoas. O BAT, que é uma visão, um objetivo, qual meta a sociedade pretende chegar. E essa meta, ele fala que é a terceira característica, que é alcançar a bem-aventurança, Ananda. Então, a gente tem esses 3 princípios, né, para conseguir o progresso da sociedade e o desenvolvimento do indivíduo. Então, nesse processo, né, do desenvolvimento da sociedade, o foco principal, a meta principal é alcançar Ananda, né, essa bem-aventurança. E aí essa bem-aventurança, o Baba explica que ela só vai ser possível de ser alcançada se a sociedade estiver sendo praticando 6 fundamentos, né? Que aí eu vou lembrar aqui bem rápido, a gente já teve palestras, né, com vários acharyas sobre esses fundamentos, né, que são importantes para o desenvolvimento da sociedade. O primeiro que é a sociedade precisa ter uma ideologia, né, uma ideologia, o qual direciona a sociedade, mostra a meta. Tem que ter um culto espiritual, uma prática espiritual científica que converta esses 5 elementos que nós temos em nós, né, no corpo físico, em força psíquica e depois em força espiritual. Então, uma ciência espiritual, né, que nós temos a meditação que faz esse processo, né, de conversão da energia física em psíquica em espiritual. A gente precisa ter esse culto, né, espiritual. E
também essa junção, né, da garantir as necessidades básicas e ter uma meta em comum da sociedade, ele fala, né, que tem esse terceiro princípio fundamento, que seria o sistema socioeconômico necessário, o PRAUD, que nós temos hoje, né? E só que esse fala assim que o quarto, para esse PRAUD funcionar, as pessoas precisam desenvolver o espírito de benevolência, o olhar de benevolência para com todos. É que somente nesse olhar universal de benevolência a gente consegue implementar um sistema que seja altruísta, né, que pense no bem-estar de todos. Né? Então, por quinto, ele fala assim que a gente precisa ter os nossos próprios códigos sociais, as nossas próprias escrituras, né? E nessas escrituras precisamos ter muita satsanga, né? São aquelas inspirações espirituais que nos movem em direção ao progresso espiritual. Satsanga, por exemplo, um exemplo, né, de bom satsanga é o Shastra, né? Essas pequenas doses de conhecimentos espirituais, essas convivências, né, com pessoas que estão nessa partilha espiritual. E o sexto, ele fala assim que é muito importante ter um preceptor, o guru. Então, esses 6 fundamentos são, se algum deles falha, a gente não consegue ter essa sociedade, não consegue fazer com que essa sociedade se desenvolva em direção ao progresso físico, mental e espiritual. E aí, nesse processo todo, né, para a gente conseguir fazer todo esse trabalho acontecer, essa transformação acontecer, é preciso muito serviço, né? Serviço pelo bem-estar de todos. Quem serão essas pessoas que vão prestar serviço para o bem-estar de todos? São pessoas que o Baba fala assim, são verdadeiros, essas pessoas têm que ser muito éticas e espiritualistas. Né? Então, elas têm que passar por um processo de purificação, né, de domínio de todos os seus instintos egoístas, para elevar essa consciência no nível, né, da benevolência. Então, ele chama essas pessoas que têm uma base ética muito forte de os sadivipras. Então, ele incentiva que cada pessoa esteja firme na sua ética e moralidade, ao ponto de lutar contra todos os tipos de exploração e injustiça, se necessário com o uso da força. Então, o sadivipra é aquela pessoa que está com a sua... que cumpre, né, os princípios éticos e morais de Yama e Niyama, com muita sinceridade, e todo o esforço, energia e tempo é dedicado para o bem-estar de todos. Né? Aí sim, esse tipo, né, de sadivipra, né, se você tem esse espírito, só esse espírito de benevolência, de bem-estar em todos, já é capaz de fazer uma grande diferença na sociedade. Aí ele fala assim que essas pessoas, elas vão ajudar a humanidade a se livrar dos medos, né, e limitações. Os medos que são medos de bomba atômica, a gente está hoje, né, com medo do Covid, a gente precisa, né, usar, essas pessoas éticas espiritualistas vão usar do seu intelecto para desenvolver uma ciência mais elevada, capaz de resolver esses problemas que ameaçam a humanidade. Né? Porque através do medo, a pessoa, né, que não tem uma base ética, moral, ela fica impedida, assim, de agir. Né? Então, ela fica como vítima e cai nesses instintos mais inferiores, assim, primitivos, né? Então, e o Baba, ele inspira muito, né, que nós, pessoas, né, sadivipras, devem utilizar sua capacidade psíquica e espiritual para fazer experimentos científicos, para descobrir novas tecnologias, né, se o mundo passar por uma certa crise de escassez de alimento, essas pessoas altamente, intelectualmente desenvolvidas e espiritualmente fortes, vão ajudar a encontrar soluções, né? Ele fala assim que através de os sadivipras, eles vão desenvolver pílulas que vão substituir os grãos de alimentos, por exemplo, para resolver essa questão da escassez do alimento. Né? Então, o sadivipra também vai ajudar a humanidade, se o planeta chegar numa situação devido ao calor do Sol, começar a entrar em alguma ameaça natural, em extinção,
Os Sadvipras vão ser aquelas pessoas que vão orientar os cientistas a desenvolver foguetes, naves, para levar a humanidade a viver em outros planetas, né? E se aqueles planetas forem ameaçados, vamos, né, transferir para outros planetas. Só que para isso tudo acontecer, aí que o Baba, né, fala assim, é importante que cada indivíduo se estabeleça na sua ética e moralidade, que começa esse processo, né, de sutilização da consciência, do despertar da consciência. Então, eu gostaria, né, de fechar essa fala, assim, todo esse conhecimento, né, com uma frase do Baba, ao qual eu vou ler rápido, né, nas palavras dele, que ele fala assim: marchem à frente, lute contra todas as dificuldades, todos os impedimentos, a vitória certamente os abraçará. Dificuldades e ônus não podem ser mais poderosos do que a sua capacidade de resolvê-las. Vocês são filhos da grande entidade cósmica. Sigam, sejam um Sadvipra e faça outros Sadvipras também. Né? Então, esse é né, os conselhos do Baba com relação a essa transformação social, essa purificação do indivíduo. Então, eu acredito que agora, na pandemia, a gente está nesse momento de transformação, transição, né, de uma sociedade materialista para uma sociedade espiritualista. E agora é o momento da gente realmente se fortalecer internamente na nossa prática, na nossa meditação regular, né, lembrando que às vezes a gente entra no caminho da espiritualidade, alcança algum benefício espiritual, algum bem-estar, e aí interrompe a regularidade da prática, né? Esquece essa importância da permanência da disciplina. E aí é onde o perigo acontece, né? A gente decai. Ele fala que quanto mais alto você vai, maior é o seu tombo se você vacilar. Então, manter essa constância, permanência nas nossas práticas espirituais, nas nossas disciplinas e principalmente na nossa conduta, na nossa ética e moralidade, né, dos princípios yamas e niyamas. Então essa é a mensagem de hoje, né, que eu tenho para compartilhar. A minha história é muito simples, o que tem me trazido até aqui hoje é, na verdade, uma total entrega ao Guru, uma confiança de que realmente, não que eu tenha a ambição que eu vou mudar o planeta, mas a única coisa que eu posso fazer no momento, e acho que todo mundo pode, é se entregar ao mestre espiritual, né, que sabe de tudo, e deixar que ele use a gente da melhor forma possível, aonde for possível, né, de acordo com a nossa capacidade, assim. Então, essa entrega, na verdade, é tudo, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente seria muito, né, pensar que sozinhos vamos dar conta, mas a gente faça o nosso esforço, né, se colocando como instrumento, um instrumento mais puro e mais pronto a ser útil, né, para sendo essa ferramenta de Paramapurusha, porque a gente precisa, né, de uma grande transformação planetária e isso vai acontecer a partir de nós, das nossas mudanças internas, nos pequenos hábitos. Então é isso, gratidão, namaskar.
জুড়ে গীতির ধারা মাঝে লীলায় ভুবন নাচে বিষয় তোমার লীলার বিনায় নাই নাই হবে হয় হয় হবে নাই বৃথায় খাদা বৃথা অনুনয় রসাবাসে সাজে লীলায় ভুবন নাচে বিষদোলায় দোল দিয়েছ লীলায় ভুবন নাচে কাছে দূরে নানান সুরে গীতির ধারা মাঝে লীলায় ভুবন আছে বিষদোলায় দোল দিয়েছ লীলায় ভুবন আছে। নমস্কার।